Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia super importante para nós, mamães, e eu quero iniciar esse podcast eh, parabenizando vocês. É um podcast especial para os Dias das Mães, segundo episódio de Mulheres na Segurança, em parceria com a Dealer Shop, promovido pela Marshall Segurança, não é mesmo, Lu? E Isso mesmo. nós temos convidadas incríveis aqui, e especialmente o nosso sucesso do cliente, Luciana, eu, Carol, executiva comercial da Marshalls. Nós vamos promover esse podcast para vocês. E, Lu, comente aí como é que vai ser esse momento entre nós. Bom, eu já quero começar já parabenizando as mães, né? É, São mulheres incríveis, né? A gente começou o nosso primeiro podcast aqui falando de mulheres na segurança, né? Foi muito bacana. E agora a gente vai introduzir isso no mundo das mães, né? Que são a maioria são mulheres, né? Na Marshalls também a maioria são mulheres, mulheres na liderança ali. E aí a gente vai abrir um espaço agora, na verdade, de um bate-papo, né? Para saber como que é o dia a dia dessas mães, dessas guerreiras, né? Que continuam aí na luta e faz o mercado de trabalho crescer cada vez mais. Tá aí. Acompanhem conosco, siga as nossas redes sociais da Marshall Segurança e vocês vão acompanhar mais novidades que vão surgir por aí. Fiquem ligadinhos. Obrigada. Bom, nós estamos também com uma convidada muito especial, a Cláudia. Nos conhecemos nessa área condominial em uma palestra de síndicos. Ela que é seguida por várias síndicas também, né, Cláudia? Isso. Se apresente, fique à vontade, minha querida. Me apresento. Eu sou a Cláudia, sou profissional de educação física, uma das minhas primeiras formações. Tenho uma empresa voltada para programas de qualidade de vida corporativo, então eu atendo todos os segmentos, indústria metalúrgica, bancos, atendo condomínios, atendo idosos e trabalho com desenvolvimento humano e treinamento pessoal. Sou psicanalista também. E Legal. aí desenvolvi um método ao longo desses anos que eu trabalho com saúde física, mental, emocional e social. Porque aí ao longo desses anos eu descobri que o ser, né, ele não é único, ele não é só físico, mental e emocional. Ele é um conjunto de todas essas saúdes e essas quatro saúdes, esses quatro pilares precisam estar alinhados para que a pessoa fique bem e tenha uma vida teoricamente mais saudável. Nossa, que bacana. Autora também de livros? Eu tenho 3 livros. Um eu escrevi para os dentistas, Olha que que eu legal. Caramba! falo da ginástica laboral para os cirurgiões dentistas, por conta da postura deles. Caramba! Aham, Depois eu escrevi um sobre postura, e aham, depois eu escrevi um outro de saúde física em call center. E também as pessoas ficam sentadas o dia inteiro, têm problemas osteomusculares. sim. E agora eu estou indo para o quarto livro, que aí eu estou voltada para a questão da saúde mental e da questão da saúde emocional. Nossa, que legal. E como mãe, porque hoje nós estamos falando também sobre o especial Dia das Mães, a sua experiência como mãe também. Você é mãe? Eu sou mãe. Ai, que legal. Que bom que eu sou mãe. É, Muito bom. muda, né? Completamente a Ah, nossa vida. completamente. Você é um ser humano antes de Isso, ter e depois você é outro ser humano. Mas o que eu acho sim. muito legal da maternidade eu acho que tem alguns pontos assim, né? Eu acho que a parte boa é o amor incondicional que você descobre que você tem, que você nem sabia que você tinha tanto amor para dar, É verdade. Sim. genuíno. E a parte ruim, no meu caso, é que eu acho que são dois corações em um só. Uhum. Então, a minha vida pode estar 100% bacana. Mas se a minha filha não está bem, né? Eu tenho É. a Luma de 22 anos. Se a minha filha não está bem por algum motivo, o meu dia não é igual e a minha vida não fica igual. Então, isso é uma coisa que é ruim. Porque antes eu não tinha esse sentimento, É, né? Eu tinha Sim, só a minha vida e se ela só a sua tava vida. boa, ok. Se ela não tava boa, ok também. sim. E agora você tá num momento de vida. Eu tenho 54 anos, então você tá num momento de vida bom, né? Sim. Que as coisas que você gostaria de ter, Mais você estabilizada, né? almejou, Sim, né? sim. E aí você tem uma filha, e você já passou por todo o processo, desde o nascimento até essa fase adulta. Ela já terminou a faculdade, ela é enfermeira, trabalha na área, mas é como se ela tivesse
teoricamente fosse pequena ainda, né? A gente nunca quer que eles cresçam, mas eles crescem. Cresce. E aí é isso que me incomoda no papel de ser mãe. Quando ela tá bem, a minha vida é outra. Quando ela tá chateada por algum motivo, a minha vida também é outra. É Aí uma eu- coisa que, desculpa, uma coisa que é muito maternal mesmo, Uhum. né? É. Por mais que tenha um pai presente, seja num relacionamento ou fora desse. E essa é uma característica muito maternal, assim, né? Porque por mais que você tenha um pai ali presente, estando-se num relacionamento ou não, né? Mas presente, compartilhando ali as responsabilidades, este sentimento de dói em mim, eu percebo que é muito materno, né? é mãe. Eu converso com as minhas amigas também, né? Que são mães, que trabalham, que estão na mesma correria que a gente, né? E aí é unânime isso, né? Parece que a angústia é diferente. O É. filho tá com febre e você reage com diferente. Fica ligado a uma culpa, né? Eu não sei Também. nem se é É. certo falar o fardo é maior. Eu me sinto até um pouco meia. Não, a gente, na Mas verdade, o fardo a é gente maior. mesmo se coloca É nisso, né? A gente peso sente maior, culpa. a sobrecarga é maior, né? E aí, por exemplo, quando eu levo alguma coisa pro meu marido assim, a Luma tá um pouco chateada por tal questão, faz parte. Ela tem que viver isso. Ela tem que ser. Mas coitada. É que Mas, eles são, poxa, eles ela são poderia não práticos, estar né? sofrendo. Mas ela tem que passar por isso. Ela não passou por isso. Se ela não passar por isso, ela não vai amadurecer. Então, é muito É que a diferente gente, relação. a muito gente, a maternal. mãe tem esse sentimento, né? Que é diferente do pai. O pai, ele é muito prático mesmo, né? Então, a mãe não. A mãe, ela é uma coisa muito íntima. Desde o momento que você gera a criança, né? Que você Acho que isso é um fator descobre, importante. né, a gravidez. E você tem todo aquele acompanhamento, assim, os 9 meses, 8 meses, né? Porque minhas filhas, as primeiras foram de 8 meses. Mas, assim, aquilo já vai sendo construído. Então, depois que o neném nasce, também aquilo continua. Então, as outras pessoas, no caso, até quem não é mãe, também não vai entender isso. Então, quem é mãe entende com A propriedade sensibilidade é maior. essa sensibilidade. Que se o filho não tá bem, a gente também não tá bem. É. E é o nosso íntimo, não adianta. E quando ela falou do marido, você tá perto, você tá junto, enfim, né? Sim. Ok. Mas, por exemplo, quando eu descobri que eu tava grávida, porque a gente sempre descobre primeiro, né? Sozinha. Depois é que você vai avisar. Sim, Porque exatamente. a maioria das Sim. mulheres é assim, Começa né? a sentir coisas. Começa a sentir coisa. Acho que né, minha menstruação tá atrasada, era dia Isso. tal, não veio, tô enjoada com tal coisa. Seio tá doendo, né? Mas quando eu descobri que eu tava grávida, que foi até o teste de farmácia, nem foi o teste de sangue, na hora eu falei, é meu. Foi minha responsabilidade. Na hora eu falei Eu isso. pensei assim, meu Deus, entrou, e agora como vai sair? Eu nem pensei no meu marido. Assim, eu vou ligar, eu vou contar. Na hora eu fiquei em choque. como vai sair? Você já pegou pra si, Então, né? eu peguei já pra mim É. e falei assim, gente, é meu filho. É meu. Sim. Tipo, ferrou. E agora? E agora? Aí depois aí eu fiz um teste de novo, porque eu falei, deixa eu ver se eu tô Não tô louca, se é isso mesmo. acreditando. Aí você vê que tá lá, sai os 2 pauzinhos de novo. Aí à noite você fala pro seu marido, aí você liga pro seu ginecologista, aí a hora que você pega o exame de sangue, aí é outro baque, porque aí você olha e você fala, Te deu uma eu tô tontura? grávida Porque pra mim mesmo. deu Eu tô uma muito tontura. grávida. me deu. Me deu uma coisa Eu saí assim, do ó. laboratório atordoada. A enfermeira falou pra mim, você quer sentar, você quer tomar uma água? Eu falei, eu nem sei. Eu falei assim pra ela, eu falei, eu nem sei, acho que eu preciso sentar um pouco. Aí fiquei olhando aquele papel, Absorvendo. tem alguma coisa dentro de mim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós somos bem-aventurados, porque nós tivemos um parceiro ao nosso lado, né? Como é que é a situação das mães Nossa. solo? Nessa situação. E eu também sempre pensei nisso. E assim, eu demorei 10 anos pra ter o meu primeiro filho. Minha filha, né? E engraçado, eu sempre pensei numa coisa, mas hoje eu vejo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas na época foi assim. Eu fiquei 10 anos casada. Porque eu falei assim, eu preciso ver se esse casamento vai dar certo pra eu ter um filho. Nada a ver. Eu poderia ter tido um filho e ter me separado. Mas É eu muito pensei relativo, assim, né? se eu me separar, pelo menos eu vou dar um bom pai Sim. pro meu filho. Porque o cara é bacana, Uhum. o cara é um bom filho, o cara é um bom marido, o cara é um cara maravilhoso. Então, um bom Ele pai vai esse dar homem vai ser. continuidade também, né? Então eu fiquei casada 10 anos pra ver essa relação, pra observá-lo.
Ele no não te dia a cobrava dia, de filhos? Assim, ele te cobrava de filhos? cobrava, mas assim, eu falei, primeiro eu quero acabar de estudar, quero fazer uma especialização, porque eu sei que eu vou ficar um tempo Ah, ele foi legal. presa, né? Porque a gente fica presa, você abre Sim, mão não de tem- muita coisa. Não tem como. Para eu poder cuidar desse neném. Depois eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Mas foi muito interessante porque eu sempre pensei nisso, não, eu vou pensar, eu vou ter a hora que eu achar que o cara é fenomenal. Mas nada a ver, meninas. Porque pode nascer e dar encrespar alguma coisa ali, você se separar. Exatamente. Mas o que eu sempre pensei foi assim, independente se eu ficaria com o meu marido ou não, se ele seria um bom pai para minha filha. Então, eu sempre observei e eu sempre pensei nessa escolha. Porque o casamento é uma loteria. Você pode ficar muitos anos casada, pouco tempo casada, e pode se separar e também ter uma relação boa. E como a nossa vida muda, nossa, né? O casamento muda completamente. É verdade. Então, né? assim, O parceiro tem que estar preparado é também, desafiador. né? O primeiro ano de vida da criança, acho que é bem Me conta mais, desafiadora. você tá cheirando leite ainda. Como é que tá sendo esse... Na verdade, assim, eu acho que no momento que eu peguei o exame de sangue assim na mão, a sensação foi tipo, cara, eu não sou mais a mesma pessoa. Naquele momento eu já sabia que minha vida tinha mudado de forma definitiva. E é definitivo. Definitivo. Ponto, né? E aí, junto com isso, uma transição de carreira. E aí, junto com isso, né? Quando o neném nasce, uma mãe nasceu junto. Ele tá com A quantos meses? culpa nasceu junto, ele tá com 1 ano e meio. Essa fase É uma delícia. E aí, assim, essa transição de carreira me proporciona estar muito próxima dele, e isso pra mim não tem preço. Mas também, ao mesmo tempo, eu fui tentando encontrar quem é a nova Natália, quem é a nova profissional, Uhum. quem é, né? E a terapia é tudo nessa vida. E aí, meu terapeuta falou muito pra mim, tá, mas quem é a Natália? Eu quero achar a Natália, né? E você se coloca só como mãe, Eu né? tive A muita mãe do dificuldade. Theo. Eu ainda tenho muita dificuldade em relação a isso. Mas, assim, eu percebi, né, na minha experiência, a minha relação numa transformação muito importante, porque os olhos se viram, né, para aquela vida que se você não vai ali nutrir, se você não vai ali limpar, se você não vai... Ele é Amamentar, completamente cuidar. dependente da gente, Verdade. né? E aí a gente faz 10 anos de casado esse ano, então a gente também demorou para ter, né? Então a gente estava muito habituada naquela rotina um pelo outro, Sim. né? E aí, de repente, eu fiz completamente assim. Ele também fez, mas é diferente. É É diferente. diferente. É diferente, porque eu sinto, assim, que o Theo é minha extensão, né? Então já aconteceu de, tipo, ele tá dormindo no berço, a gente tá assistindo uma série e eu falar, olha a temperatura do Theo. Ele tava ótimo antes de dormir. Na hora que você chega lá, a criança tá com febre. O sexto Né? sentido É o fica sexto apurado. sentido. Gente, Fica é muito impressionante. apurado. É verdade, Eu acho que, é acho que até verdade. transcende, eu acho que é algo Sim. espiritual mesmo, é algo é. divino, sabe? Sim. E aí, eu sinto ainda, né, esse momento de transição, assim, dessa relação que deixa de ser só marido e mulher para Sim. ser uma família, literalmente, É, para isso. compor uma família. Sim. É porque Né? antes você estava acostumada, vamos viajar? Pega uma mochila e vamos embora. Agora não, você tem um Gente, bebê. é um arsenal. E pra sair de casa? Jesus amado. E pra sair de casa? De 24 horas fora, no Parece que vai feriado. uma viagem pra Gente, sair de eu levei minha casa. casa. Você leva a casa. Exatamente. Não, você leva a casa. Você é daquelas que leva banheira também ou não? Ah, não, tá. eu sou bem prática, não levo bercinho. Minha mãe falou nada pra disso. mim que antigamente ela levava banheira, ela levava carrinho, levava... Eu falei, nossa, eu aprendi. Segundo filho, a gente já... É, o O primeiro segundo filho. fica mais tranquilo, eu acho. O primeiro filho é assim, ele é de vidro. Isso. Qualquer coisinha, a gente acha que ele vai quebrar, é um cuidado muito grande e tudo. O segundo filho, você eu já tenho uma experiência, então E ele cresce né? aprendendo com com o o irmão. primeiro. Exatamente. Isso. Aí, no meu Tem um caso, como eu apoio. tenho 3, aí quando chega no terceiro, você fala assim, não. Sou Coitado, expert. coitado do terceiro, né? Ele fala, pô, Deus dará. Cadê minha mãe, gente? Isso, exatamente. Eu tenho mãe, gente. Tenho mãe, tenho pai, tenho família. Começa os filhos a cobrar mãe, que horas que você vai chegar? É tudo isso mesmo. diferente. Muito legal. Eu, quando eu tive a Alice, a minha mais novinha, na gestação, foi uma gestação de risco, mas pra mim não foi de risco, porque foi super tranquilo, mas eu desenvolvi tireoidismo. Tá. E aí eu tenho ele até hoje, tomo remédio, mas por isso que teve o aumento de peso, então o nosso emocional, o Bala, né? hormonal muda completamente. Isso. Completamente. Como é que foi a experiência de vocês assim?
eu tive a experiência de, no meu quarto, tem um espelho assim de corpo inteiro, né? Eu devia ter uns 6 meses, mais ou menos. E aí, quando eu fiz a transição de carreira, eu comecei trabalhando em casa. E eu nunca tinha trabalhado dentro de casa. Pra mim foi horroroso. Porque aí quando eu vi, eu já não colocava mais um brinco, aí você já não, né? Isso. Aí eu passei assim, me olhei. Sabe quando você volta? Aí eu fiquei parada assim, cara, cadê? Eu É. trabalhava de social, de fazer de salto Vaidosa. alto. É. Cadê eu? Aquele dia eu chorei. Aquele dia deu um tipo, cara, olha o que eu tô fazendo comigo, né? Enquanto mulher, enquanto não. Aí conversei com os meninos da empresa, falei, eu quero uma sala externa pra trabalhar. E aí a gente Eu quero me arrumar, me sentir bonita, É, né? De gente, gente, é. conversar. E aí, junta com a transição dessa relação, e meu marido também trabalha de casa. Aí Fica ruim. não. É horrível. Aí eu olha- até brinquei com eles, ou eu quero uma sala ou divórcio, vocês escolhem. Essa é Não, eles boa. falaram, vamos arrumar uma sala, pelo amor de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Clau, você tem algum trabalho específico, assim, para mães? Você desenvolveu alguma coisa? Então, Nesse eu vou falar um pouquinho da minha maternidade, como foi, né? Tá. Como eu sou professora de educação física, eu sempre me exercitei. Uhum. Então, eu tinha um pouco de pânico de engordar muito e desenvolver algumas doenças metabólicas, Uhum. que é o diabetes, que é a pressão Sim, alta, sim. enfim, Sim. doenças cardiovasculares. Então, eu sempre me exercitei. E aí, na gestação, não foi diferente. E eu lembro que meu médico, ele era muito, muito rígido com isso. E ele falou, Cláudia, as mulheres, elas acham que elas podem engordar o quanto elas quiserem na gravidez. E não é bem assim. Não. É 1 quilo por mês. Aí eu falei, 1 quilo por mês? Então são 9? Ele falou, até 10. Ele fez assim, eu É a deixo média você. que eles... é. Aquilo me deu uma pane, assim, E aí, eu tenho históricos na minha família que os irmãos da minha mãe, irmãs da minha mãe faleceram de infarto por conta da obesidade. Minha mãe é a única pessoa magra na família. As minhas tias eram obesas e elas faleceram de infarto A fulminante. família do meu pai também foi assim. Então eu tinha muito desse medo. E aí eu falei, gente, na gestação eu vou ter que prestar muita atenção. Porque senão a coisa vai desandar. Então eu tirei o doce completamente, assim, eu tirei mesmo. E aí eu intensifiquei a minha atividade física, né? Eu fazia musculação, hidroginástica, natação. Comi o que eu tinha que comer. Então eu comia o que seria bom pra mim e pro meu filho, né? Pra minha filha. E eu prestei muita atenção nisso, né? E aí, realmente, eu engordei os 10 quilos. Foi bacana, porque eu curti pra caramba. Assim, eu me senti É porque bonita. tem o pós depois, né? Eu Então me eles se senti preocupam bem. com isso, né? O pós também foi bem bacana, porque ela nasceu e em 2 foi meses... cesárea? Foi, em 2 meses eu tentei parto normal, não deu errado. Ah, eu também. Na última hora lá, meu útero virou e aí teve que ser cesárea. Não tem jeito. E aí o pós foi tranquilo, porque depois meu corpo também voltou rápido, eu já voltei à minha rotina, né? E aí, respondendo sua pergunta, né, Carol? Hoje a gente faz um trabalho para mulheres, hoje a gente faz um trabalho com mães. Por exemplo, eu vim de uma palestra agora que tinham umas 60 pessoas na sala, mulheres, né, mães, que a homenagem foi para elas. Sim. E eu fiz uma dinâmica lá com elas para saber qual é o ponto positivo de ser mãe e o ponto negativo de ser mãe. E 95%, para minha surpresa, não muito minha surpresa, mas para minha surpresa, foi a culpa. A culpa de trabalhar e deixar seu filho com alguém. Essa é a maior culpa. E aí eu fiz um trabalho ali com elas. Elas choraram muito, inclusive. Essa parte pega demais. E aí a gente fez um trabalho ali, né, de neurociência, que é onde eu tenho a formação também, e junto com a psicanálise, e a gente tem que desconstruir isso. Porque essa culpa é um sabotador que foi passado pra gente lá atrás. Verdade. Então, em algum momento, a gente teve um registro que passaram pra nós, que a nossa mãe passou, que a nossa avó passou. Alguém que cuidou da gente, sogra, passou. Né? Então, assim, eu deixei de trabalhar, a gente escutava muito isso. Eu deixei de trabalhar para cuidar de você. Você ouvia a sua tia falar isso. Eu deixei de trabalhar para cuidar da sua prima, do seu primo. A gente ouviu, em algum momento, nós ouvimos isso. Sim, até a gente fala isso para os nossos filhos também. Eu deixei de fazer muitas coisas. Eu casei cedo, fui mãe muito cedo, então eu deixei muitas coisas para fazer. E às vezes a gente acaba colocando isso em cima deles. Fala assim, eu deixei de fazer certas coisas porque eu tinha que cuidar de vocês. Isso Às vezes é não errado, tem né? um Mas a gente apoio, não né? pode falar, meninas. Exatamente. E assim, hoje, por exemplo, eu tô elaborando cursos assim,
para as mães que estão grávidas e mães que pretendem engravidar. Uhum. Porque do 0 aos 7 anos você constrói essas memórias. E essas memórias, elas vão te acompanhar pro resto da Pro sua resto da vida. Repete, é do 0 Aos 7 7 anos, que é a anos. sua primeira É a infância. sua fase, ainda é. tem tempo A fase dos É. seus. para reparar algumas coisas. Mas assim, É Carol, complicado. a gente não pode se sentir culpada, mas foi o que eu falei para as meninas hoje, é o que eu falo para todo mundo e falo para mim também. A culpa, ela é uma emoção, né? Ela é um sentimento. Mas é porque foi passado isso para nós e isso foi registrado de uma forma não muito feliz, de uma forma pesada. E aí a gente carregou isso a vida inteira. E aí, Uhum. quando você foi mãe, esse gatilho, porque assim, tudo que a gente ouve é uma memória e memórias não se apagam, Uhum. né? Como uma tatuagem. Você fez uma Sim. tatuagem e fica ali. Você pode passar o laser, mas você fez a tatuagem, você Uhum. tem a memória. Você tem as memórias boas e as memórias ruins. E a gente tem um problema dentro da nossa psique, que a gente tem o inconsciente. Então, a gente tem memórias no consciente, depois a gente tem memórias entre o consciente e o inconsciente, que está aqui no meio, Uhum. e a gente tem as memórias que ficam alojadas lá no inconsciente. Tem coisas que você não lembra muito, mas elas estão ali. E a síndrome de burnout ou algum gatilho que vem é de alguma coisa lá de trás que você olhou, que acendeu aquela luzinha, que despertou o gatilho, que trouxe a memória e vai te trazer o sentimento. Sim. Então, o que nós somos hoje é o que nós vivemos no passado, é o que foi construído no passado. Uhum. E esta responsabilidade, meninas, é de quem nos criou. Sim. Ou um cuidador, ou uma mãe, ou uma avó, ou uma madrasta, ou a vizinha, quem quer que seja. Só que o que eu digo para todo mundo é o seguinte, inclusive para minha mãe, que minha mãe também poderia ter feito muitas coisas diferentes. Sim. Mas a gente ama incondicionalmente os nossos filhos. Sim. Então ninguém faz nada por mal. A gente faz por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que a gente conhece e que a gente tem as ferramentas, a gente tem que fazer essa transição. E isso, na verdade, se chama neuroplasticidade. Que graças a Deus, os nossos neurônios, eles são muito flexíveis. Então a gente pode enfraquecer o que não tá bom e a gente pode construir neurônios novos, positivos, ao nosso respeito e de quem está perto da gente. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo bem, bem fácil para vocês entenderem como mães. Seu filho fez uma lição de casa, ele trouxe para você. Aí você vira e fala assim: nossa, João, mas que relaxo. Nós vamos arrancar essa página agora, arranca, e nós vamos fazer de novo, porque tá horrível isso, você não vai levar isso para a professora. Uhum. Aí o seu filho, que memória vai ficar ali para ele? Tá em segurança, eu não sou bom, eu não sei fazer. Ele vai se sentir inseguro e ele vai precisar sempre de reconhecimento. Então ele vai crescer assim. Então quando nós virmos uma lição que não está do nosso acordo, a gente tem que falar assim para o nosso filho: construir memórias afetivas positivas. Filho, que legal, você conseguiu fazer sozinho, porque essa lição não é uma das mais fáceis, mesmo que seja. Mas eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho mais aqui, porque talvez a sua professora não entenda a sua letrinha, não entenda o que você quis dizer. Vamos organizar isso aqui melhor? Como se Isso. posicionar. Uhum. E aí ele vai criar uma memória. Minha mãe estava comigo, minha mãe fazia lições de casa comigo, minha mãe me ajudava a ser melhor. Porque senão também essa criança ela vai precisar de muito reconhecimento e ela vai ser perfeccionista. Sabe aquela pessoa que faz uma coisa, entrega pra você e fala assim: ah, nossa, não tá bom. Daqui, que eu vou melhorar. Não, mas tá bom, eu li, tá ótimo. Não, não, não. A cor aqui não tá bom, eu vou mudar tudo no computador de novo. Sabe aquelas pessoas na faculdade ou no colégio que você se mata pra tirar a média, sei lá, que é 6 ou 7. Eu suava para tirar 6 em matemática. E quando eu tirava 6,5, eu falava: meu Deus, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Minha amiga que tirava 9,5 começava a chorar. Ela queria o 10. Então, gente, olha o quanto essa menina sofreu. Temperamento, né? Porque foi falado pra ela: você tem que ser a melhor, você tem que ser boa, Sim. porque o médio não existe. Ou você é boa ou você é ruim, né? Poxa, e eu lembro que na faculdade eu tinha amigas que tiravam 9 e ficavam bravas. Eu falava: mas você tá brava porque você tirou um 9? Nossa, mas eu sou muito burra.
sou muito Uhum. incompetente, eu errei essa questão. Você é burro, você se distraiu, você não pôs talvez tudo que Nossa, eu já precisava. pensei tantas A vezes Clau isso. trouxe coisas assim que foram despertando várias coisas em mim, né? E coisa recente, tipo dessa semana. Ou eu fui criada por uma mulher que largou uma carreira super promissora pra cuidar de mim. Né? Eu sou, É eu a sua sou- mãe, é, tá. eu sou a filha mais velha, depois vieram mais 2 meninos, né? Mas eu ficava com a minha avó. E aí meu pai, num momento de loucura, falou pra ela, não tá valendo a pena, larga esse trabalho. Ela trabalhava no BCN, né? Que nem existe mais esse banco. E aí ela largou tudo e veio cuidar de mim e ficou muitos anos nisso, enfim. E eu cresci escutando, porque eu larguei tudo pra cuidar de vocês, Meu porque eu larguei, Deus. né? Tá. Registrou. Quando foi essa semana, assim, a transição de carreira também tinha como objetivo acompanhar o meu filho, porque eu sabia que eu só teria ele, né? Por questões de saúde, enfim. E aí, quando foi essa semana, eu me vi esticando o horário, assim, e o Lucas, meu marido, ficando muito mais com ele. E aí eu virei pro Lucas, cheguei, né, em casa mais tarde, virei pro Lucas e falei assim, cara, eu não sei, acho que eu tô ficando meio angustiada, né? Tô achando que eu tô ficando muito tempo longe do Theo. Aí ele fez assim pra mim. Você tá angustiada porque você tá há muito tempo longe dele ou porque eu estou mais tempo com ele? É ciúme, né? Aí eu, né? Porque o Theo é muito agarrado no pai, assim como ele é em mim, mas assim, a proporção não é igual, sabe? Ele é bem agarradinho no pai, né? E aí eu, né? Talvez ele tenha acertado, né? Então essa foi uma questão que aconteceu essa semana, assim, que né? E outra coisa que você trouxe também que eu pensei, né, da lição de casa, né? O quanto aquele rompante da mãe de fazer assim, né? Arrancar. A gente tá levando tudo do trabalho naquele momento. Ai, gente, A eu gente tá faço levando a demais isso. sobrecarga. A Eu, gente tá eu levando falo, tudo ali, né? eu falo assim, A gente, gente corre, faz sem corre, pensar, vai. né? Eu tô atrasado, vai. Vocês, não, vocês têm que ser mais ligeira. A E gente é, pilha eles. pilha ele, aí você A vê nossa depois eles pilha. ansiosos, e aí não Isso. sabe o porquê. Exato. É. A E gente pilha aí, eles. e aí o que a Cláudia trouxe em Exatamente. relação a preparo, eu acho assim, fundamental. Eu leio, eu adoro ler. E assim, se eu consigo ler uma página de um livro no dia, eu faço questão de ler, né? Então eu tenho lido muito sobre o desenvolvimento infantil, sobre a questão de psicologia positiva, eu acho super bacana, tal. E aí um livro que eu li, que é O Cérebro da Criança, né, explica exatamente como que o cérebro se divide em relação ao comportamento, tal. E ele fala assim, que para a criança não tem a noção de tempo, É. né? Então, para a criança é super normal, por exemplo, você está descendo apressada, passou uma joaninha no jardim do Vai seu olhar. prédio, ela quer olhar. E a gente não deixa ela ter essa experiência, porque o mundo não permite que a gente deixe ela ter essa experiência, né? Então, eu tenho me policiado muito nisso, assim, do tipo, se eu quero criar um homem funcional, eu tenho que dar tempo para ele fazer as coisas, né? E Eu tenho me policiado muito, é muito difícil. eu acho que onde nós estamos errando, eu digo nós porque nós somos mulheres e a gente se inclui em tudo, né? Eu acho que a nossa pilha, as nossas angústias, as nossas frustrações, nós estamos passando para eles. Como eu falei no começo, um amor. Que ninguém faz nada propositalmente para prejudicar. Uhum. Mas nós estamos É porque prejudicando o os filho não nossos vem, filhos. ele não vem com um manual, falando assim, na hora que você sai da maternidade, ele vem com o manual assim, ó, você tem que fazer assim, assado. E a gente vai aprendendo. E principalmente o primeiro filho, ele vem para te ensinar a ser mãe. Porque você não sabe. Até então você é filha. Né? Então você se comporta como filha. Daqui para frente você vai ter que cuidar de uma criança, né, que vai se tornar um adulto, tal. Então assim, você não tem esse preparo, ele vai te preparando. Foi assim com a minha primeira filha. A minha primeira filha eu errei muito com ela, porque eu não estava aprendendo como lidar ali. Estava num ambiente diferente, eu tinha saí da casa da minha mãe, fui morar num local longe, distante, não tinha aquele apoio. Na época, minha mãe trabalhava muito, a minha sogra também trabalhava, e eu estava num bairro distante e só tinha o meu marido na época, que eu divorciada. E aí eu falei assim, eu com 19 anos olhei, eu olhei assim, eu falei, meu, e agora? Aí eu olhava todo dia para ela, eu falava, eu não vou ter virar. Vou ter que Vou dar ter que viver, conta. vou ter que dar conta. E fui aprendendo. Só que a gente erra. O primeiro filho não tem, a gente erra em muitas coisas, Gente, né? é verdade. Sabe, mas eu acho que sabe o que a gente precisa aprender, meninas? Assim, é o que eu falo para as mulheres, para as mães e para homens também, porque eu faço mentoria, workshops para mulheres, para homens, enfim. É bem legal tudo isso. E o que eu procuro fazer com essas pessoas é assim, vamos descobrir primeiro quais são os seus sabotadores.
Porque tem gente que nem sabe Uhum. o que é sabotador e quais são. Como é que consegue identificar o sabotador? Você aplica uma ferramenta, Tá. né, para cada um individual, e aí você conta um pouquinho das sinapses, de neurônios, de memórias. E aí você coloca nessa lista, essa lista de sabotadores. Então, por exemplo, eu coloco 30 sabotadores, né? Então é o vitimismo, é ser ansioso, é ser o hipercontrolador, né? Uhum. O intempestivo, o perfeccionista. E aí eu peço para você assinalar os que mais te incomodam. Então a pessoa vai lá, bom, putz, eu sou mega controlador, quero controlar tudo, então é um sabotador. Uhum. Uhum. Eu sou isso, e vai indo. Uhum. E aí a gente vai trabalhar em cima desse, só que aí a gente faz igual o concurso Miss Brasil. Você tem 20, a gente vai pegar do quinto pro primeiro. Então, Ah, qual tá. é o quinto que te incomoda mais menos? Uhum. Qual que é o quarto? Qual que é o terceiro? Qual que é o segundo? E qual que é o primeiro? Uhum. Quando você descobre o primeiro, fortemente, normalmente, esse primeiro ou os outros 4. Então, normalmente, você vem pro quinto, aí você vem, o quinto puxou o quarto puxou o terceiro deu a mão pro segundo e o segundo deu a mão pro primeiro. Então, o mais forte em você é este primeiro. Uhum. Então, é este primeiro que você tem que descobrir, trabalhar da onde ele veio, como ele ficou. E aí, quando você resolve o primeiro, meninas, você automaticamente mata os outros. Uhum. É muito. É o mais forte, É né? muito Fonte, interessante né? isso. É a fonte. Então, por exemplo, um exemplo, eu sou mega ansiosa. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, a insegurança, né? Porque eu sou ansiosa porque eu tenho medo de fazer alguma coisa. Então, Uhum. eu sou insegura. Se eu sou insegura, eu tenho medo. Se eu Uhum. tenho medo, eu vou gerar uma compulsão Sim. para acalmar o meu medo. Uhum. Dessa compulsão pode vir uma insatisfação, e Uhum. dessa insatisfação gerou ansiedade. E aí, o meu último lá, qual foi? A insegurança. Uhum. Gerou o quê? A ansiedade para eu realizar alguma coisa e fazer alguma coisa. Nossa. E é incrível, porque a gente fica umas duas horas nesse exercício. Porque a gente martela, porque a pessoa Uhum. precisa entender qual é o primeiro. E aí depois a gente fala, putz, eu acho que esse não é o primeiro, eu acho que esse segundo aqui vem aqui. Então a gente põe a pessoa para pensar, porque ela vai buscar as memórias dela. Uhum. Ela só vai descobrir o sabotador dela com as memórias dela. E deixa eu te perguntar, Cláudia, quando você foi mãe, na época você tinha que idade, mais ou menos? Eu fui mãe com 31 anos. Com 31 anos. E você já tinha essa noção quando você teve a Luma, né? A Luma. Quando você teve ela com 30 anos, você já tinha essa noção de neurociência ou não? Sim. Sim. Não tão aprofundada, porque até eu ser mãe, eu estudei muito a parte física, né? O físico. Uhum. Então, eu fui me especializando nas áreas da saúde física. Então, do corpo, do exercício, da fisiologia, da ergonomia, da postura, da coluna. Sim. Mas eu já tendia para a parte emocional e para a parte mental. E eu sempre gostei muito disso, porque eu fiquei muito em dúvida se eu faria a educação física ou psicologia. Uhum. E aí eu falei, bom, eu vou fazer educação física porque eu sempre fui inserida no esporte e depois eu faço uma faculdade de psicologia. Mas não foi nem a psicologia que eu quis fazer, né? Eu fui fazer a neurociência, eu fui estudar coaching ontológico. Uhum. Sabe o que é coaching ontológico, gente? É uma das coisas mais difíceis do mundo. É um tripé que ele tem que estar muito alinhado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você sente. E normalmente a gente é muito desconecto. Isso Você tá mesmo. pensando uma coisa, eu tô falando outra, eu tô sentindo outra. E o corpo É. fala de outra forma. Então, pra mim, foi a É. experiência mais louca da minha vida eu organizar tudo isso e organizar esse tripé. Porque tinha hora que eu tava pensando uma coisa, e aí eu ia falar uma coisa e eu tava sentindo outra. Aí eu falava, não, para, volta tudo. Aí eu falava assim, peraí, Carol, preciso organizar. Tô pensando isso, eu vou falar isso pra Carol porque eu tô sentindo isso. Foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. E até hoje, a gente escorrega e a gente tenta chegar nesse tripé. E sabe o que eu costumo falar para as pessoas? Eu digo assim, para nós mulheres, né? Não se preocupa com o seu inimigo. Uhum. Porque o seu maior inimigo é a sua mente. Nossa. E é o seu pensamento. Porque a mente, ela mente para você. O nome já diz. Ela mente. Não sei se vocês sabem, Nossa. mas nós temos mais de 60 milhões de pensamentos por dia. E nós estamos chegando
Ou 70 milhões de pensamentos por dia. Vocês têm noção? Exaustivo, né? Exaustivo, Vocês né? têm noção que são 70 milhões de pensamentos por dia? Então, é tudo quanto é flecha que vem. Quanto é flecha. Eu me sinto muito exausta, assim. Então, mas realmente, agora mais que o meu com a corpo, internet, né? Mas a gente pode ter umas com a dicas. mídia, Com Aí, WhatsApp. O que você vai... desses 70 milhões de pensamentos, o que você tem que primeiro pensar? O que é real? O que eu estou inventando? O que eu estou criando? O que eu estou desenvolvendo? É o primeiro ponto. Desses 70 milhões de pensamentos, tem a estatística do que realmente você tem que pensar, o que são pensamentos aleatórios, que são pensamentos que você imaginários. Porque você pode pensar assim, eu gostaria agora de estar na praia, deitada, tomando sol, com o pé na água. Isso é um imaginário. Você criou isso, você não está lá, né? Então, o que é um pensamento real? Que a gente está fazendo agora. A gente está construindo aqui um podcast, a gente está falando. Isso é um pensamento real, né? Essa fala é real. Então, a gente precisa dividir tudo isso, que é verdade, o que é imaginário, o que é mentira, enfim, então a gente precisa fazer isso. E como que a gente afunila esses pensamentos na nossa mente? Tem uma outra ferramenta que eu costumo ensinar para as pessoas, dá um pouquinho de trabalho, mas depois cria um hábito. Você fazer uma agenda do seu dia posterior. Ah, Eu é? faço todo dia à noite. Você faz? Isso, Gente, porque eu ia você falar se agora. blinda. É. Você se blinda. Porque se algum pensamento vir e te desconectar, você vai falar assim... Bom, eu dou nome para os meus sabotadores, né? Eu dou cada soco neles que vocês nem imaginam. Eu falo, Fernanda, fica lá, porque eu não quero falar com você agora. Você não vai me incomodar, você não vai me paralisar. Não tô afim de falar com você agora, eu vou falar com você na segunda-feira, se eu quiser. Você tá entendendo? Então sai daqui. E aí eu volto pro meu foco. E aí o legal da agenda é assim, dá um pouquinho de trabalho, mas depois fica fácil, porque você faz no celular, você faz no papel, enfim. Legal. E aí o que eu tenho que fazer amanhã? Bom, amanhã eu tenho isso, tenho isso. Beleza, você já acorda, você já sabe o que você tem que fazer. Porque aí se vir alguma coisa que vai te incomodar e vai te paralisar, você fala assim, eu tenho uma agenda para seguir. Você não pega carona nesse pensamento. E aí você tá no A minha foco experiência é diferente. e você cumpre aquilo que você tem que cumprir. Porque se você não olhar para aquilo, essas flechas vão vindo e vão te perturbando. Sim. E aí uma outra dica que eu queria deixar para vocês. Quando a gente tá no pânico, quando a gente tá em pane, a gente tem que respirar. E a gente tem que respirar 3 vezes Nossa. profundamente. Inspirando o ar pelo A nariz, gente nem percebe que tá respirando. soltando o ar pela Não, mas boca. isso é importante. Isso, gente, é neurociência, tá? Diminui um pouco essa carga. Adrenalina. Sabe por quê? né? Porque assim, ó, Oxigênio. a gente tem 2 sistemas, né? A gente tem o sistema nervoso central e a gente tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. Isso essa dica é extremamente importante pra você, mãe, na hora que É. tá naquele pico. E aí, o que é o sistema simpático? É um sistema que todas nós precisamos ter, porque ele é muito útil, porque ele libera o cortisol, ele libera a adrenalina, ele te põe pro pique, para você acordar. O que é o parasimpático? Lembram-se de parar, né? É o sistema que ele vai liberar hormônios como a dopamina, como a serotonina, como a própria adrenalina, para ti, né? Só que o parasimpático, ele é de te acalmar. Ele dá uma acalmada. O simpático É isso que a é o Carol que te tem que acelera. utilizar. E aí, Tem que meninas, utilizar. por que a gente tem tomado tantos remédios para ansiedade, para síndrome do pânico? Porque, na verdade, a gente está tomando um remédio que é o que o parasimpático teria que fazer. O parasimpático não consegue liberar a dopamina, a serotonina, porque o simpático, ele está ganhando do parasimpático. Então, ele só está liberando cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina. E se a gente não gasta isso, porque a gente ficou irritado, ficou nervoso e tal, o cérebro entende que você está precisando disso e ele dispara isso no teu organismo. Se você não usa isso, porque a gente usa o cortisol, a adrenalina, para correr, para fugir, para um embate, para se um ladrão vier te assaltar, você vai sair correndo, você vai pensar, você vai dar um soco nele, você está em alerta. Então, são hormônios de alerta. Os outros são hormônios para te acalmar. Se você não gasta isso fica armazenado no teu corpo. E isso vira glicose. E glicose não usada vira açúcar. E açúcar não usada vira gordura. Então a gente engorda porque nós estamos estressadas. Meu Deus. Às vezes tem mulher que fala assim, Cláudia, eu como salada, eu não como doce, eu me privo de um monte de coisa. Eu subo na balança, tá tudo igual. Ou eu subi. Mas como tá o seu dia? Como estão os seus pensamentos? Como é que tá a sua rotina?
né? Não, eu sou estressada, eu sou acelerada, eu sou brava, eu sou mal-humorada, o meu chefe, meu trabalho, enfim, só dá o comando pro teu cérebro. Porque a gente acha que o cérebro é que dá o comando pra gente. Não, somos nós. Porque se eu pensar assim, eu tô com sede, mas eu vou tomar água agora, mas eu vou interromper o que eu tô falando, eu já tô mandando mensagem pro meu cérebro. Sim. Não, mas eu tô com muita sede, então eu vou, o que que eu vou acionar aqui? A minha parte motora, Você a minha parte então, a minha parte cognitiva, para eu ter esses movimentos, tomar a água. Bom, agora eu vou colocar a água na mesa. Eu mandei o comando. Eu tenho que ter a parte motora aqui para fazer esse trabalho. Coloquei na mesa. Vou voltar a falar com as meninas. Você tá dando o comando. Então, o cérebro, ele é teu soldado. Uhum. Ele é o teu... Você é a chefe dele. Não sei se vocês assistiram um filme... aquele da mente lá. Divertidamente. Divertidamente. É exatamente Sim. aquilo. Gente, é aquilo dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. E eles estão utilizando muito, né? Os psicólogos. Sim, as psiquiatras, escolas. terapeutas É estão o utilizando hormônio muito. ali, né? Na verdade, é o sistema simpático, parasimpático, brigando ali dentro. Eu faço isso com as crianças, eu falo, cadê a alegria, a raiva, vamos deixar Ai, ela que aqui. legal, que legal. Eu falo, Desculpa, aí eu ia falar a questão da respiração, Sim. que é importante. Então, a gente tá ali no meio de uma pane. A gente tá irritada, a gente tá mal-humorada. isso é importante para os nossos colaboradores que estão também nos assistindo, porque essa área de segurança é... Gente, É a muito respiração, puxada e pesada. ela é fisiológica. A respiração, por exemplo, nós estamos respirando aqui, não tá fazendo esforço nenhum. O ar tá aqui pra gente. A gente só precisa entender como a gente vai usar esse ar. Então, isso é neurofisiológico, isso é fisiológico, isso é comprovado cientificamente. Então, tudo que eu tô falando aqui não é a Cláudia que está falando, é em cima de estudos. Então, quando você tá no meio do caos, imagina que a gente tá no meio de uma guerra. Os soldados fazem muito isso antes do embate. Se você respirar profundamente 3 vezes, mas consciente, não adianta eu estar aqui respirando e estar com a cabeça em outro lugar. Então, eu tenho que inspirar o ar pelo nariz e eu vou soltar com tudo pela boca. De novo, eu inspirei, enche esse pulmão de ar e aí... E de novo, inspirei e soltei. Sabe o que eu fiz? Eu mandei um comando pro meu cérebro que eu tô calma. Aí ele vai falar assim... Mas a Cláudia não tava no meio do Isso me caos. ajudou eu fiquei em trabalho de parto 8 horas, só que eu tive que fazer cesárea. Só que eu só consegui aguentar, era contração de 1 em 1 minuto. Só quando eu comecei a respirar. Isso. Sim. Aí, o que você fez com essa respiração no meio do caos, tá, gente? Você mandou uma mensagem pro teu cérebro que você tá respirando. Então, o teu cérebro tá lá no caos. Só que você respirou. Aí ele vai falar assim, a Carol não tava no caos? Ela não tava discutindo agora? Ela não tava irritada? Ela tá respirando? Ah, tá bom. Vamos liberar o que precisa ser liberado. Então, você manda o comando e na hora é derramado em você. Sabe o que, Não, gente? ela tá falando A agora. dopamina. Ela tá falando agora e eu tô me lembrando de um episódio de ontem, né? Que a minha filha me ligou no meio do trabalho, ela mandou uma mensagem, ela falou assim: mãe, eu tô com crise de ansiedade na escola. Ela tem quantos anos? 16. E ela começou a trabalhar recente, aí trabalho, escola, aí ela vai... Juntou tudo. Exatamente. É a pressão. A Exatamente. pressão te dá E a ela mesmo ansiedade. se pressiona também. Aí ela faz a academia à noite, tudo. Então ela chega em casa muito tarde. Então ela tá lidando com horários, com um monte de Um coisa. monte de coisa nova. Ela, mãe, eu tô me tremendo toda. Eu tô aqui no banheiro, eu tô passando mal. Eu falei, aí eu não sou especialista, né? Mas aí vem a especialista mãe, né? É coração de mãe. Aí eu de falei mãe. assim, ó, vai pra um lugar reservado, Isso. né? Respira, nariz e solta bem devagarzinho. E vai contando. Aí eu fiquei com ela no telefone. Isso. Muito bom. 2, aí... Imagina a hora que ela com certeza não ela sair eu no correndo trabalho, no meio do trabalho, e eu tendo um monte de coisa, um monte de gente com uma pressão, e eu fui para uma sala e fiquei lá, 3, vamos contar até 10 e você fica nessa respiração. Aí eu vi que ela tava um grau assim, mais a respiração mais forte, depois ela foi, aí eu fui perguntando para ela, aí eu falei, posto, vai pedir para uma amiga se você tiver um chiclete, o chiclete vai te ajudar você, ansiedade ali, você distrair um pouco. Se você não tiver 100%, você vai pedir para a escola me ligar e você vai para cá. O que aconteceu com ela aí? Você a ensinou, esteve com ela, ela deu o comando pro cérebro.
Por que que ela acalmou? Porque na hora o cérebro entendeu que ela estava no meio do caos, só que ela deu o comando que eu tô bem. Ela mentiu pro cérebro. Ela Sim. enganou o cérebro, porque a gente pode enganar o cérebro graças a Deus. Sim. Então ela deu um olé ali no cérebro. E o cérebro falou, opa, ela tava no caos, agora ela tá respirando, ela tá bem. Vamos jogar dopamina. O que é a dopamina? É o hormônio que te acalma, que te tranquiliza. Por isso que você se acalma. Por isso que os soldados no embate, eles estão ali encostados na parede com o fusível na mão e eles respiram. Porque quando você respira e você libera dopamina, a sua consciência aumenta. Porque quando você tá no meio do cortisol e da adrenalina, a tua consciência fecha. Porque você tá só pensando aqui, ó, em correr, ir pro embate, ir pra luta. Sim. Quando você relaxa, você tem a expansão da consciência. E aí, quando você tem a expansão da consciência, você pensa melhor e você responde melhor aos problemas que você tem. Então, quando a gente está no meio de um caos, de uma discussão, por exemplo, ou de uma reunião que foi pesada, ou de uma situação que está pesada, eu sempre falo assim, a gente não pode perder para nós mesmos. Porque a gente tem que ter o controle sobre nós. Olha isso daí, hein? Então, quando a Legal. gente grita, quando a gente parte para uma agressão física, você perdeu, ou verbal, você perdeu o controle sobre você. Então, Perdeu. qual a dica que eu dou? Se a pessoa tá te ofendendo, ou ela tá ali sendo agressiva com você, você tem que olhar para essa pessoa e você tem que apenas respirar. Aí você vai falar, nossa, Cláudia, mas aí tem que ter que sair de barata. É não dar um hábito. importância também, É né? um hábito, gente, é um treino. Hum. A pessoa tá ali gritando, você vai respirar, você vai... Pra você ficar calma, porque você ficando calma, você induz a outra pessoa. E uma coisa também que é importante a gente saber, a gente precisa, como mães também, e como profissionais, a gente precisa esvaziar um pouco a nossa mochila. A gente carrega muita coisa que não é nossa. E uma coisa que eu costumo dizer, não adianta a gente querer ter controle sobre tudo. Porque a gente não tem controle nem sobre nós. Verdade. A gente não tem controle nem sobre o que a gente pensa. A gente tem que estar em vigília o tempo todo com a gente. Porque o nosso inimigo, sim, é o nosso pensamento. E Por aí, isso que a gente fica tão exausta, né? Porque a gente tem que lidar com essas emoções o tempo inteiro. mas eu queria ensinar uma coisa pra vocês. Um pensamento, ele gera uma emoção. Uma emoção, ela gera uma ação fisiológica. Ou boa ou ruim. Aí, a gente pode mudar esse pensamento? A gente pode mudar esse pensamento na hora. Então, se eu tô angustiada, se eu tô triste, peraí, eu não quero ficar assim agora. Eu vou pensar nisso amanhã, no domingo. Agora eu vou curtir o meu dia. Agora eu tô aqui, eu dei uma palestra de manhã, eu pensei na minha roupa. E não é que eu não tenho problema, eu tenho um monte de coisa pra resolver. Mas eu pensei na minha roupa, eu vou dar o melhor de mim pra aquelas meninas. Ah, eu vou fazer o podcast com a Carol, tô super feliz. Vou sair daqui, conheci pessoas maravilhosas. Vou dar outra palestra. Então, o que eu preciso resolver que tá ali buzinando, eu vou olhar pra isso na segunda-feira. Mas o comando é meu. É. Legal. Eu tenho feito alguns exercícios, assim, que eu gostaria de compartilhar, porque veio muito depois, né, carreira, maternidade, né? Um deles é a questão da agenda, mas não a agenda do dia seguinte. É o diário do que eu senti hoje. Então, antes, porque assim, a minha cabeça não para um minuto, né? Como a de toda mãe. Ela me liga às vezes, Carol, a gente tem que fazer isso. É verdade, né? Não, a gente é Parceiras, parceira. parceiras. É porque a Eu encho Natália, bastante o saco da Carol. a Natália tá, é que nem eu, nosso braço direito, captação de contatos, porque ela presta serviço para condomínio na área de seguro. Então a gente está enfrentando várias ali desafios, intercorrências. E a gente tenta Por se conta- apoiar sempre, assim, né? Então, onde eu posso levar a Carol, eu levo. Onde ela pode me levar, ela me leva. E assim a gente vai, né? Isso. E aí eu comecei... e foi uma dica, assim, do meu terapeuta, né? Que como eu tava com dificuldade pra dormir, porque eu pensando, meu Deus, não fiz isso, meu Deus, não fiz aquilo, meu Deus, não fiz... Ele falou, bora fazer, então, um exercício de compra uma agendinha e você vai, no final do dia, escrever o que vier na tua cabeça. Se é uma coisa legal que aconteceu, se é algo que você ficou frustrada, nananana. Gente, porque assim, eu sou uma pessoa que o que acontece hoje eu levo. Levo. Não morreu hoje, sabe? Vamos resolver só agora. Eu comecei a escrever A sobre gente já as vai abrir a minhas mochila dores. dela hoje, ó, tirar tudo. E abrir a mochila da. Abrir a mochila dela, E ela vai aí tirar eu muita coisa. comecei a escrever sobre as minhas dores, né? E morri, começou a morrer ali, sabe? Começou a ficar no papel, tal. Que legal. E isso me esvazia, eu tô dormindo, claro, na minha possibilidade que meu filho me deixa,
muito melhor. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Muito E a legal. privação do sono também deixa a Nossa nossa senhora, a rotina gente... muito... É. O sono também é muito importante, Sabe por quê? né? Porque ela escreveu e ela teve o sentimento, ela memorizou, ela Eu escreveu, mas elaborei. só que ela deixou ali, tipo, ela desabafou, ela pôs pra fora. Exatamente. Ela escreveu, É por isso que ela vai dormir melhor, por isso que ela dorme melhor. O Maravilhoso. mundo ideal deveria ser dividido em 8, 8, 8, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de vida social. Mas Bom, meninas. Mudou, né? Mas assim, se eu então. puder dar uma diquinha só de algo que eu acho que tá me ajudando muito, é que nós, enquanto mulheres, né, que a gente tem que ser arrumada, a gente tem que estar com a melhor roupa, a gente tem que dar conta do filho, o filho tem que estar impecável, a casa tem que estar arrumada, o trabalho tem que dar resultado. Cara, não. Então, o que que eu tenho tentado fazer é ser gentil comigo. Eu nunca fui gentil Isso. comigo. Eu sempre fui minha pior chefe. Uau. Sempre. Eu falei, não preciso de chefe, eu sou minha pior chefe. Então, assim, ser gentil comigo em qual sentido? Cara, hoje caiu, algum prato caiu. Tá bom, mas e os outros que eu dei conta? Né? Sim. Então, uma coisa que me marcou muito foi que eu fiquei super desapontada comigo. Eu sou uma mãe péssima, porque as professoras pediram pro meu filho ir com uma camiseta verde, porque ia ter uma atividade, e eu Ai, esqueci, meu ele foi trabalhar. Deus. Eu fui a pior mãe do mundo aquele Oh, dia, meu né? Deus. E aí, quando eu levei, porque graças a Deus, né, de novo, terapia existe, ele fez assim pra mim: ele foi vestido? Ele foi limpo? Ele foi alimentado? A fralda tava trocada? Você tá sofrendo por causa da cor da camiseta? Você jura por Deus? Calma, menos, né? Nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, se eu puder deixar um recado para as mães, né, que estão aqui Eu ia falar isso. Eu ia falar, ó, eu vou aproveitar agora, a gente tá nas nossas considerações finais. Eu gostaria que você explorasse agora para você deixar a sua dica, a sua experiência como mãe. Aproveite, esse é o momento. Eu acho que é nesse sentido de não vamos perder a gentileza com nós mesmas, né? A gente faz muita coisa que não é vista, que é completamente invisível, que só a gente sabe embaixo do chuveiro ali o quanto é difícil a gente entregar tudo que a gente entrega, porque a gente entrega a vida, né? A vida. A vida. Então, assim, a gente equilibra muitos pratos no dia. A gente não precisa dar conta de todos eles. Tudo bem se um deles cair. Bem, mas a gente fez o melhor que a gente pôde. Né? Então, todos os dias, ao final do dia, ao ter o nosso momento ali de oração, é procurar olhar o copo cheio, né? Não o que deixou de estar dentro dele. Né? O copo meio cheio, não meio vazio. Esse é um exercício diário, gente, e que no final das contas vai te dando um sentimento de plenitude mesmo no caos. Mesmo que você não Isso. entregou tudo, mesmo que você não vendeu o que tinha que vender, mesmo que, né? Porque no final do dia você entregou sua vida, Ah, né? Deus. É bem, a gente entregou a vida. E aí, Clau, deixa suas As considerações. minhas considerações são finais. essas, meninas lindas, mães lindas. Para a gente esvaziar a mochila sempre que puder, né? E que se a gente errou, não foi proposital, né? Foi sem querer, porque o amor, ele é genuíno, ele é soberano, ele é muito fraterno, né? Ele é muito maternal. E acho que com o que ela falou aqui, né? A gente ser mãe, mas também não nos deixar de lado, porque quando o filho nasce, parece que só existe eles, né? E a gente, e onde tá a gente, né? E eu acho que é isso mesmo, eu acho que é a gente esvaziar a mochila, assim, uma vez por semana, sabe? Abrir a mochila e falar, isso é meu? Será que eu não exagerei nisso? Acho que eu posso ter uma outra postura com relação a isso. Acho que eu não preciso sofrer tanto com relação a isso. E a vida vai ficando mais leve. E a gente tem que fazer com que a vida fique mais leve. Porque ela não é leve, né? Todo dia é um desafio, todo dia a gente mata um leão por dia em todos os sentidos. Verdade. E a gente tem que voltar para casa e estar inteira para os nossos, né? Então eu acho que a gente toma cuidado aí para não passar os nossos sabotadores para os nossos filhos. Acho que isso é muito importante. Criar os nossos filhos palavras positivas, né? Com força, o quanto ele é importante, o quanto ele dá conta das coisas, da idade dele, do jeitinho dele. E eu acho que essa parceria pode ser leve. E a gente não precisa carregar esse fardo ou essa pressão porque a gente é mãe. Porque foi uma escolha. E eu acho que é um grande presente que nós tivemos. Independente se nós estamos com os nossos maridos ou não. Teve um ventre, um útero, saúde. A gente gerou um ser humano. Então isso é um presente grande. Então eu acho que a maternidade tem que ser leve.
ela tem que ser prazerosa, ela tem que... Só que isso depende da gente, porque senão vira um caos. A gente pilha eles, pilha marido, fica tudo um caos. E aí no meio do caos, tá? Ensinem os filhos a respirarem, quando eles também estiverem ansiosos. Começar a fazer isso. Respira, porque dá um resultado, gente. E aí a gente equilibra o sistema simpático. E a gente para de tomar. Tá perdendo. Aí, Lu, deixa suas considerações finais. Bom, Nosso É, sucesso do cliente que tá aí precisando. eu lido com muitas mães, né? Mulheres, tanto no trabalho lá no escritório, quanto clientes, mulheres também, né? Síndicas, etc. Mas o que eu posso falar de mim, né? Como mãe, em que eu aprendi, na verdade, é parar de se culpar, né? A diferença de idade das minhas filhas, de 20 anos sendo mãe ali. E o que eu posso falar, assim, eu fui a mãe que eu pude ser, né? Eu acredito que eu tenha sido... Você é, né? Eu dei Você eu ainda. continuo sendo. Mas nessa época de pequena, de idade, né, menores, assim, que a gente se doa muito, a gente se cansa muito, mas eu fui a mãe que eu pude ser naquela época e eu acho que eu consegui dar o meu melhor. Porque o reflexo vem hoje. Eu olho para as minhas filhas com saúde, educadas, trabalhadeiras, esforçadas, organizadas, elas são muito lindas, sabe? Eu olho para elas assim, eu falo assim, nossa, elas são muito melhores que eu, elas vão ser mães imensas. Assim, eu não consigo ser a mãe que a minha mãe foi para mim. Ela, assim, ela vai direto pro céu. Ela é maravilhosa. Minha mãe, um beijo, mãe, te amo. E as minhas filhas também, eu acredito que elas vão ser mães muito melhores ainda. Mas eu fiz o que eu pude fazer. E a gente não pode se culpar todos os dias. Porque a gente faz muito mais do que a gente pode fazer. A gente trabalha, a gente cuida de casa, a gente cuida dos nossos maridos, a gente cuida das nossas mães, a gente dá apoio emocional no trabalho. Funcionários, amigos, assim, dos amigos, as pessoas te procuram, olha, eu preciso desabafar, eu preciso falar, às vezes você não tá num dia legal, você passou um monte de coisa em casa, seu filho estava doente, você deixou ele em casa doente para ir trabalhar. Então você passa uma série de coisas, a nossa rotina é puxada, você chega em casa, às vezes eles já estão dormindo, né? E você não conseguiu, vai lá, você nem viu, você chega lá, dá um beijinho, né? Então, mas a gente tá sendo o que a gente pode ser, no momento que dá para ser. E tá tudo certo. Eu acho que só fazendo uma consideração aqui, falando pensando que o que as pessoas falaram, a vida mudou, né, menina? A vida mudou. Então, antigamente, as nossas mães ficavam em casa, não trabalhavam, né? As avós, enfim. Essa geração mudou, a nossa vida mudou. Então, hoje as mulheres trabalham e são mães. E a gente tem que se moldar isso e tem que dar o melhor da gente sem essa culpa, porque a vida literalmente ela mudou e a gente teve que se adaptar a tudo isso. Porque foi uma escolha nossa. A gente escolheu ser mãe e a gente escolheu trabalhar. É um preço caro, é um preço alto, mas foi a sua escolha. Então, já que você fez essa escolha, ela precisa ser leve. Porque senão a gente vai sofrer muito, a gente vai ter muitos burnouts. Exatamente. Mas a gente é muito foda. Power. A gente é muito boa. Vamos combinar. Eu não queria falar isso, porque eu ia achar a gente exibida. Não, a gente Vamos combinar que a mulher, que é mãe. Gente, ó. Todas são. E ainda sai de casa maquiada. Sério, gente. Cabelo arrumado. Fala pra gente, né? Você não se culpe, porque eu sei que você tá aí pensando, tá com um monte de pensamentos, coisas que ela quer aplicar. Exatamente. A apresentação hoje das minhas filhas, então eu tô pensando aqui, eu vou chegar a tempo, tá? Será que a roupa, Você viu? a roupa foi adequada? Você falou da roupa, eu já lembrei. Tô falando. É a roupa da agenda aqui mesmo que pediram. Então, assim, tem vários sabotadores mesmo. E a correria, a cobrança, né? Porque nós estamos numa área extremamente machista, então você precisa se impor. A nossa família também veio de uma cultura, né? Diferente, né? Diferente. Eu vejo também pela minha família, a parte de mãe e pelo meu esposo, a família do meu esposo, então, pela minha sogra. Então, se eu tenho que
ter um compromisso, uma assembleia à noite, participar de uma coisa, isso é terrível, isso não pode acontecer. Essas crianças estão largadas. Então, assim, eu tô aprendendo e vou conseguir aprender, mas eu entendo que isso foi que foi passado para ela. E eu Foi amo a criação demais dela, né? minha sogra, que também é minha mãe. Mas são coisas que a gente vai construindo. E eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês que disponibilizaram o tempo de vocês, essa correria, né? De agenda. A Lu por estar aqui também. A Dealer Shopping em especial também, para proporcionar esse espaço, essa estrutura maravilhosa. Água, café, ar-condicionado. Nossa, isso é. Nossos parceiros, a Dealer Shop, para quem não conhece, são os nossos parceiros na área de segurança. E a Marchos também, que vem promovendo esses podcasts, em especial Mulheres na Segurança. Ai, gente, muito obrigada. Deixa aqui o contato de vocês, as redes sociais de vocês. Aproveitem para a gente encerrar. Por onde a gente pode encontrar vocês? Eu De tenho, qualquer eu forma. tenho dois. Tem a Cláudia Tá. Guastelli, com 2 L's. Aí eu tenho o Celebre Qualidade de Vida, que é da empresa. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Celebre legal. Qualidade de Vida, que ali tem um monte de aula para saúde física, mental, emocional, social. Tem meu celular lá. Já segue lá, né? Precisar de alguma coisa, pode me chamar, que com certeza eu vou atender e com muito carinho. E eu que quero agradecer de estar aqui, sabe por quê? Porque a gente quebrou a nossa rotina. A gente... Mas você vai voltar aqui de novo para falar de outro assunto que já foi pauta aqui. Aproveitar também a NR1, né? A Da 23. Isso. A gente trouxe um outro mindset aqui. A gente Isso. saiu da nossa rotina, a gente falou da É. gente. Então, eu tenho que agradecer, né? De ter saído ali da minha rotina e ter tido a oportunidade diferente, de estar né? com mulheres tão bacanas e cada uma no seu papel, com filhos de várias idades, experiências. Então, eu acho que acho que a minha filha é a mais velha aqui, mas eu aprendi muito com vocês e já vou levar algumas liçõezinhas até, já vou levar algumas liçõezinhas. Mas pra minha vocês casa. vão voltar com Mas foi um certeza, prazer explorar estar aqui. outros temas também com vocês. Muito bom. Por onde a gente te encontra, Ná? Eu vou deixar no Instagram, que lá também tem todos os contatos, né? Então a gente tá lá no Instagram como WL Negócios e Seguros, no plural, tá? Então lá vai ter nosso site, vai ter WhatsApp, vai ter tudo lá certinho e o conteúdo que a gente coloca lá também. Ai, E eu que queria, legal. obrigada, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo, assim, dar um reset na mente, né? Exatamente. Pra gente dar uma refrescada, assim, no nosso dia a dia. Obrigada pela confiança da parceria. Você sabe que você pode contar comigo sempre. Tamo Obrigada. juntas. Isso aí. Gente, nós agradecemos. Lu, obrigada. Siga as nossas redes sociais, as Marshall segue no LinkedIn, YouTube, no Instagram. E eu quero encerrar. Feliz Dia das Mães a Feliz vocês. Dia das Mães. Vocês são maravilhosas. Vocês são únicas, porque nós somos a confiança. Nós somos seguranças. Nós somos Marshalls. Tchau, tchau. Tchau, tchau.